na moda, por parte dos masculinistas, red pill, conservadores, direitistas, falar que mulheres têm privilégio diante de homens na sociedade. Aí você pede um exemplo, eles te dão, elas têm leis próprias, como a Lei Maria da Penha. Sim, uma lei criada para proteger mulheres vítimas de violência. Isso não é privilégio. Quando você pergunta um outro exemplo, eles falam, mulheres se aposentam mais cedo, ou mulheres podem ficar em casa trabalhando. Hoje eu quero destrinchar esse argumento e debater o que está por trás da ausência da socialização do trabalho doméstico. Então vamos lá, por que mulheres por lei têm o direito a se aposentar mais cedo? Porque é considerado que mulheres ao longo da sua vida tiveram um certo tipo de trabalho que não foi remunerado e não foi nem reconhecido como trabalho, que é o trabalho doméstico. E se você vai ver os dados, mulheres gastam muito mais horas por semana em tarefas domésticas do que homens. Então é por isso, porque você considera que tem ali uma tarefa invisível que não está sendo computada pela sua profissão e por isso que faz sentido mulheres se aposentarem mais cedo. Mas é óbvio que no mundo invertido de Bob, o terraplanista, isso significa um privilégio. No entanto, o que eles chamam de privilégio é, na verdade, trabalho doméstico que não foi socializado. Então, quando eu falo de socialização do trabalho doméstico, eu estou querendo dizer que essas diversas atribuições que recaem sobre a mulher deveriam ser socializadas, repartidas socialmente, para que não fossem uma atribuição, uma demanda exclusiva individual de cada mulher dentro de cada lar individual, mas que fossem coisas compreendidas como problemas e necessidades do conjunto da sociedade, para a sociedade funcionar, não para sua unidade atomizada, individualizada, sua casa funcionar, mas para que toda a produção social funcione. No entanto, não é assim, claro, que a sociedade capitalista compreende toda essa gama de trabalhos, não é mesmo? E quais trabalhos nós estamos falando? Quais tarefas, nós estamos falando quando dizemos trabalho doméstico? Cozinhar, lavar roupa, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, arrumar a casa, garantir que as pessoas da casa, em especial o homem, porque rola essa divisão, mulher cuida, homem trabalha, que o homem tenha as suas ferramentas de trabalho preparadas para no dia seguinte ele poder sair e retornar ao trabalho. Tudo isso tem uma história, e essa história está relacionada com o desenvolvimento do capitalismo e de que maneira o capitalismo foi inserindo as mulheres como parte da sua mão de obra. Como nós sabemos, no passado, mulheres não eram compreendidas como parte da força de trabalho. No entanto, é claro que tudo nós precisamos sempre ver em relação a qual classe social nós estamos falando. Porque, embora mulheres não fossem juridicamente reconhecidas como aptas a trabalhar, ao mesmo tempo, mulheres do proletariado precisavam trabalhar para sobreviver. Ali, antes do desenvolvimento do capitalismo, por exemplo, mulheres trabalhavam no artesanato, nas casas, faziam parte da produção dos produtos que cada unidade produtiva caseira artesanal fazia. Depois, com a transição para o capitalismo, sabe-se muito aquela história de que começaram a desenvolver máquinas que eram moldadas para o corpo feminino e o corpo infantil, que precisavam de mãos delicadas, pequenas, para mexer, apertar certas coisas das máquinas. Então, sim, a mulher sempre trabalhou antes. Quando se inicia o desenvolvimento do capital, a mulher proletária também vai ao mercado de trabalho, mas é fato que ela não tinha esse reconhecimento jurídico. Ela não era reconhecida como uma cidadã no mesmo patamar que o próprio homem. Não à toa, inclusive, nas revoluções burguesas, isso vai se expressar. Na Revolução Francesa de 1789, é redigido um documento que é a Declaração dos Direitos do Homem, depois da Revolução. E as mulheres se organizam, a Olympe de Gouges escreve a Declaração dos Direitos da Mulher, porque justamente a Revolução Burguesa liberta, ela traz libertação, mas não para as mulheres, Então veja, tudo sempre perpassado pelas questões de gênero, mas a mulher proletária é inserida no mercado de trabalho com essa desigualdade jurídica formal que depois vai ser conquistada. Pensa, gente, que houve um momento da história que um dos grandes debates ao redor da temática de gênero era: mulheres podem ou não trabalhar? Mulheres têm capacidade, têm aptidões ou não para trabalhar? Veja só, como as coisas mudam. É claro, hoje em dia nós temos que seguir lutando por um monte de coisa desigual, coisas absurdas, coisas que não são reconhecidas como problemas, coisas que são naturalizadas, não são vistas como questões de opressão relacionadas ao machismo, a dupla, tripla jornada. Mas, nesse passado aí, pelo amor de Deus,
A gente luta muito hoje, mas teve muita mulher lutando pra caramba ao longo de toda a história, por coisas muito básicas mesmo. O direito de você poder trabalhar. É claro que o capitalismo tem essa faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ele cria a divisão de gênero na sociedade, e a divisão de gênero é benéfica para ele, porque significa que uma parte do proletariado pode ser mais explorada do que a outra, em contrapartida, ele também coloca as pessoas numa situação de tamanha miséria que força todo o setor da sociedade a ter que se integrar ao mercado de trabalho, né? Então, invariavelmente, mulheres têm que assumir os postos, sair do lar. Por isso, inclusive, né? Vão se desenvolvendo coisas como igualdade jurídica. Claro, é fruto da luta das mulheres. Mas também, de certa forma, o capitalismo não podia prescindir de incluir as mulheres no mercado de trabalho, pela própria situação de miséria a qual ele colocou o proletariado, o que exigia que tivesse mais pessoas nas famílias ganhando dinheiro. Mas quando a mulher é inserida no mercado de trabalho e ela consegue conquistar, através da luta das mulheres, essa igualdade jurídica, ainda seguem muitas desigualdades. Por exemplo, desigualdades no próprio mercado de trabalho, desigualdades salariais, desigualdades profissionais, desigualdades em relação ao posto de trabalho, desigualdade em relação aos cargos de chefia, cargos executivos, etc. O vídeo aqui hoje não vai abordar exatamente essas desigualdades para fora, digamos. Vamos observar as desigualdades para dentro, em relação à vida privada da mulher, porque aí também segue o problema de que para todo esse setor do proletariado recai uma jornada extra, além da própria jornada de trabalho. Isso quando nós não estamos falando de uma tripla jornada. E por quê? Por causa do trabalho doméstico, das atribuições caseiras domiciliares, que naturalmente são vistas como parte daquilo que cabe à mulher. Agora, o capitalismo segue sem resolver toda essa seara de questões até hoje. Na verdade, o capitalismo sequer reconhece que o problema da divisão de tarefas domésticas seja uma questão. Por isso que tem espaço na sociedade para crescer esse discurso de que a mulher ficar em casa é privilégio, ela cuidar da casa é privilégio, que ela não tem que trabalhar. Sendo que, na real mesmo, as mulheres estão trabalhando, estão cuidando das casas ao mesmo tempo, estão exaustas. Por isso, a reivindicação do fim da escala 6x1 é tão fundamental quando a gente pensa na classe trabalhadora feminina, fazendo também o recorte de raça, pensa nas mulheres negras. Cara, é uma exaustão acumulada, inclusive por gerações na família, que é o mínimo que você pode fazer, é dar 2 dias por semana para que você possa reorganizar o lar. Perceba, como sim, recai mais para a mulher trabalhadora essa totalidade de atribuições domésticas. Cara, como é que vocês querem que ela dê conta em um dia da semana de família, parentes, casa, marido, toda uma gestão, né? Física, emocional do lar? É impossível. Além da gente lutar pelo fim da escala 6x1, é fundamental que a gente também demande do Estado que oferte serviços públicos para que todas essas tarefas vão se tornando responsabilidade pública. Que serviços, por exemplo? Creches, jardins de infância, serviços de cuidado de idosos, restaurantes populares, lavanderias populares. Uma série desses serviços já existe hoje, né? No entanto, por um lado, são muito sucateados. Aqui em São Paulo, a extrema-direita gosta de fazer propaganda que zerou a fila da creche. Primeiro que isso nem é verdade. Segundo que as creches são conveniadas com a iniciativa privada, o que significa que elas estão em locais que não são adequados, que elas não têm a aparelhagem necessária para cuidar das crianças. Há menos de um mês atrás, uma criança faleceu porque ficou com a cabeça presa lá no lugar, porque é isso, não tem uma estrutura adequada. Porque uma vez que o que vem em primeiro lugar é o lucro, não é mesmo, gente? A gente sempre sabe onde a coisa vai parar. Então, caindo aos pedaços, ou por outro lado, são entendidos como coisa para pobre. Gente, os restaurantes populares. Sim, são restaurantes direcionados para um setor da população que tem uma certa renda. Correto. Agora, tem toda essa visão, né? Ah, coisa de população em situação de rua, é coisa de pobre, e aí, por um lado, uma visão muito elitista, nojenta, e por outro, também não é uma coisa pensada para aliviar a mulher do trabalho doméstico. Agora, lavanderias populares, e quando eu falo lavanderias populares, não é você colocar uma máquina de lavar no bairro, tipo assim, você tem um conjunto habitacional e aí a lavanderia do conjunto habitacional é coletiva. Não é disso que se trata. Se trata do Estado ter funcionários assalariados que recebam um salário, que trabalhem para exercer aquela função. Então, não é a máquina no bairro que aí a mulher vai ter que sair de casa para ir até o lugar, para ficar esperando o lugar. Ou seja, é até um desgaste a mais do que ter o seu tanquezinho em casa, num certo sentido.
mas sim você ofertar isso. Então, ter gente recebendo para que você possa levar lá, aí as pessoas lavam, esticam, secam, passam, dobram, e você aí poupou muitas horas do seu dia. No entanto, embora o capitalismo não tenha resolvido isso, sequer compreenda isso como uma questão, nós temos uma grande inspiração quando nós estamos falando da socialização do trabalho doméstico, que é a União Soviética. Na União Soviética, teve um tal impulsionamento da organização feminina para que a mulher não ficasse restrita ao lar, que é uma coisa maravilhosa. Não à toa, inclusive em 1917, o ano em que acontece a Revolução Russa, os trabalhadores da época conquistam uma série de direitos que hoje não existem, muitas vezes nos países mais avançados capitalistas do mundo. E naquela época era uma preocupação muito fundamental. Primeiro, como que você vai incluir a mulher no mercado de trabalho, propiciando formação, qualificação, vagas, acabando com desigualdade salarial, assédio. E segundo, como que você vai também transformar como uma preocupação da sociedade todas essas coisas. Então perceba que quando eu falo de lavanderias populares, restaurantes populares e tal, eu tô lutando por algo que nós temos que implementar hoje. Tô lutando por serviços que ou ainda não existem, ou até existem, mas que precisam ser completamente remodelados e que não podem estar nas mãos da iniciativa privada, porque aí vem o lucro antes de qualquer coisa. Precisa ter mais investimento, mas eu também tô falando de algo que vai para além da sociedade de hoje. Tô falando de você construir uma forma de organizar a participação das pessoas na sociedade que promova constantemente a integração da mulher. Para que a mulher possa governar, para que a mulher possa administrar o Estado, para que a mulher possa fazer política. Ela não é obrigada, mas se ela quiser, se ela tiver esse interesse, se ela achar que pode contribuir, ela tem as condições necessárias para isso. Então, percebam que é uma outra lógica. É também um movimento para você impulsionar essa integração e você reconhecer que, poxa, trabalhadores devem governar, podem governar, têm os saberes necessários para governar, inclusive as mulheres da classe trabalhadora, e como existe uma desigualdade acumulada, você precisa criar mecanismos de reparação dessa desigualdade para alavancar, impulsionar a entrada e a presença de mulheres nestes espaços e nessa participação. Além de tudo, é uma outra forma de você compreender o que são as questões públicas e as questões privadas? Porque hoje, nesta sociedade, por mais que até tenham serviços públicos ofertados, é compreendido como de atribuição do âmbito privado, individual, das famílias, da mulher, do indivíduo. Você garantir que a criança tenha saúde, você garantir que a criança tenha um espaço adequado, garantir que o idoso tenha atendimento médico necessário, possa dormir bem, comer bem, garantir que o trabalhador tenha o seu uniforme de trabalho limpo e adequado para ele poder ir trabalhar. Tudo isso se entende como problema seu, questão sua. No entanto, numa sociedade em que as pessoas trabalham para contribuir para o desenvolvimento social, para você avançar, você desenvolver a vida de todos e você melhorar a vida da população em geral, essa lógica muda também. Porque que você tenha a roupa adequada para ir para o trabalho não vai mais ser um problema seu. Porque uma vez que você está produzindo para a sociedade, para a melhoria geral da sua vida e de todos, isso não é uma questão sua. É uma questão de que a sociedade também vai ter que garantir que você tenha condições de contribuir com ela. Percebe? Ou ainda, a criação dos filhos passa a ser uma preocupação social, que as crianças tenham condições. Não tô querendo dizer aqui que não vai ter mãe, não vai ter pai, o filho vai ser de todo mundo, porque também rolam essas caricaturas por parte da direita, né? Não é isso. Mas compreender que o cuidado, o desenvolvimento infantil, o apreço, o carinho, o bom trato com as pessoas da sociedade não é uma preocupação individualizada, mas sim o bem-estar de todos deve ser uma questão que importa para todos. E aí, se você quer saber mais sobre tudo isso, eu tenho 2 recomendações de leitura para você. A primeira são os textos da Clara Zetkin, uma revolucionária alemã que pensou muito, elaborou muito, junto com o Lenin, sobre a questão da socialização do trabalho doméstico. E a segunda é a Wendy Goldman, que escreveu um livro chamado Mulher, Estado e Revolução. E nesse livro ela, inclusive, faz um levantamento histórico de como foram se dando essas coisas e o que deu certo e o que não deu certo na
tentativa de socializar o trabalho doméstico. Como foi? Quanto tempo levou? Quais os desafios? O que as personalidades soviéticas achavam? O que elas diziam? Como elas encaravam essa questão? É um livro fundamental para pensar tudo isso e recomendo essas 2 leituras. Agora, o raciocínio de que é um privilégio a mulher cuidar das tarefas domésticas, ele é tão burro, porque, claro, além dele esconder essa desigualdade profunda, que no fim das contas a mulher acaba trabalhando muito mais horas do que o homem, inclusive recebendo menos e exercendo uma série de funções que não são nem reconhecidas como atividades, né? Elas são vistas como algo, é uma atribuição óbvia sua, como se ser mulher significasse ter que fazer tudo aquilo. Mas tudo aquilo na prática significa tempo de vida, significa horas que você está deixando de estudar, horas que você está deixando de trabalhar, horas que você está se desdobrando para garantir que tudo funcione bem. Isso não é uma atribuição natural divina do que é ser mulher. Então, além de esconder todas essas desigualdades, também é um negócio burro, porque se você tivesse mulheres integradas na produção social, com condições asseguradas de qualidade para que elas pudessem se integrar na produção social, a sociedade poderia se desenvolver mais. Gente, se você tem mais pessoas trabalhando, você tem mais pessoas produzindo, você tem mais dinheiro circulando, a sociedade de conjunto tem a ganhar. Muito pelo contrário dessa ideia, né, de que mulheres saem do lar, elas ameaçam homens. Mulheres, quando ocupam a arena pública para trabalhar, para legislar, para governar, para administrar as coisas, elas contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Estou falando sob essa ótica que eu trouxe aqui, que se encarava na época da União Soviética, do ponto de vista de todos contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, tá? Não entendam isso como um discurso de, só porque a mulher está fazendo algo é bom em si. Não é isso. Mas a mulher, quando ela se emancipa da escravidão doméstica, porque foi assim que o Engels chamou, tá? O Engels, quando começa a estudar essa questão, lá com o livro Da Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, ele chega a uma conclusão que depois o Lenin também assimila, que é, na família, no âmbito doméstico, o homem é o patrão e a mulher é o proletário. Como essas posições sociais dentro da família se reproduzem, ainda que seja uma família de trabalhadores. Então, para você libertar a mulher dessa escravidão doméstica, muito fundamental dar estes passos, criar estas condições na sociedade. E a sociedade de conjunto vai ganhar. E é por isso que eu sou candidata nessas eleições e uma das minhas propostas específicas para mulheres trabalhadoras é justamente essa, que a gente crie serviços públicos para tirar a mulher do lar, para que ela possa ser integrada completamente à sociedade, se emancipar, e que esses serviços públicos sejam estatais, evidente, mas que estejam sob controle dos trabalhadores, o que significa que não basta estatizar e manter os capitalistas governando o Estado, mas sim que sejam os trabalhadores a dizer como funcionam os serviços públicos do Estado. Que trabalhadores? Os trabalhadores responsáveis por cada área específica. Então, das lavanderias públicas, vão ser trabalhadores especializados nessa área, ou inclusive trabalhadores dos bairros que vão cuidar de toda a gestão e organização de questões logísticas do bairro, como distribuição de comida, como garantir que a roupa seja limpa, como garantir limpeza dos bairros, etc. Que tenham agrupamentos, conselhos de trabalhadores voltados para cada uma dessas questões, se autogestionando, autogerindo, autogovernando. Essa é a palavra. E você, o que acha disso? Me conta aqui nos comentários, se inscreve no meu canal, deixa o like e até a próxima.